um time, Pronto, é um time bom aqui. Vasilínicos. Ô, Thiago, e essa notícia da sondagem do PSG pelo Guilherme Arana aí, hein? Então, HG, sabe por que está surgindo esse tipo de informação? Porque aí é o que vem de fato, onde tem a informação de realmente. Não tem nada de nenhum clube do exterior nesse momento pensando na contratação do Guilherme Arana. Mas o Guilherme Arana está prestes a trocar de empresário. Ele vai deixar a Elenco Esportes, que é hoje a empresa que está com ele, e que é inclusive a empresa que agencia o Malcom, que nós acabamos de falar, atacante, que pertence ao Al Hilal, agencia o Nino, zagueiro do Zenit, o Claudinho, meio atacante do Zenit, e vai fechar com o Juliano Bertolucci, na Bertolucci Sports. E aí, quando ele se tornar jogador agenciado pelo Juliano Bertolucci, que é talvez ali o maior empresário brasileiro hoje na atualidade, acho que ao lado até do Cury? Eu acho que os dois juntos. Acho que os dois estão naquele... Eu ia até falar isso, acho que até ao lado do André Cury são os dois principais nomes do mercado da bola atualmente, o Juliano Bertolucci e o André Cury, e o Arana está trocando de agente. Então, quando ele troca de agente, ele vai trabalhar com um cara que tem muita entrada na Europa. E o Bertolucci tem muita entrada na Europa. Ele trabalha com o Bruno Guimarães no Newcastle, o Gabriel Magalhães no Arsenal, ele trabalha com o Marquinhos no PSG, então o Pedro no Flamengo, é um cara que está trabalhando com muitos jogadores que são renomados no futebol mundial. Então, o Arana entende nesse momento que seria interessante fazer essa troca em relação à carreira dele. E é por isso que ele vai começar a trabalhar com o Juliano Bertolucci. Curiosa a história do Arana, né? Eu fico tão feliz quando isso acontece, mesmo sendo há uma especulação do PSG querendo o jogador. Quando a gente volta no tempo e pensa tudo que passou na cabeça do jogador, tudo que ele viveu naquele jogo contra o Bragantino, no jogo no Mineirão, quando ele sofre aquela lesão, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo, ele ia ser oficializado, ia ir realizar o sonho dele, tudo que aconteceu com ele, aí agora a gente vem para o ano de 2024, uma nova gestão dentro da seleção brasileira, ele joga a partida contra o México, ele está sendo convocado para uma Copa América, existe a possibilidade, aí o jogador, de volta ao mercado, aí a gente pensa, aí retrocede ainda mais no tempo. O Arana foi um jogador que aos 20 anos foi contratado pelo futebol espanhol, volta aos 23 aqui para o Atlético, mostra toda a sua qualidade e aí está vivendo esse momento agora. E eu penso que onde tem fogo tem fumaça. Se surgiu, onde tem fumaça tem fogo. Onde tem fumaça, se tem fogo tem fumaça, não tem erro. Mas se tem fumaça vai ter o fogo. É nessa questão que eu falo, tem jogador, o jogador é sondado ou é analisado o PSG olha para o futebol brasileiro e encontra no Arana um possível substituto para sua lateral. Cara, isso já é grandioso pensando no Arana. Aí pensando no Atlético é péssimo, né? Porque é a busca mais uma vez por um grande lateral, um cara que é ídolo da torcida atleticana, é um cara que se encaixou muito bem ao futebol do Atlético, a entrega que existe em campo, a qualidade que ele entrega para o time. Então, rodeando isso tudo, para isso tudo que eu falei, como é bom ver o Arana novamente se destacando dentro de uma seleção brasileira. O Arana é um cara que, ele é dotado de uma capacidade técnica impressionante. Absurdo. Personalidade. É um cara que incorporou, o torcedor adora esse tipo de jogador, que incorpora o clube, né? O cara respira o clube, o cara vive e vivencia o clube ali o tempo todo. E é muita bola. Então, é normal que os clubes, no mercado de escassez, a gente estava falando isso ali fora agora, né? Seleção brasileira, você olha para as laterais... Ele pode ser titular, sim. É isso. Ele pode ser titular, ele pode sim. ser titular da seleção brasileira, isso. Né? E isso eu também acho que é muito grandioso, sabe? Você voltar a ser, depois de uma contusão tão grave, de tanto tempo fora, você voltar a estar no foco das notícias, né? Principalmente em grandes transações, é um negócio muito representativo. E o bom de tudo isso é que, gente, pelo amor de Deus, eu não estou comparando as figuras não, tá? É que o Atlético tem no elenco também um jogador que não é da posição, mas que toda vez que entra ali, está machucado, mas toda vez que entrou, fez um ótimo trabalho também, que é o Rubens. Então o Rubens, no meio, ele rende muito bem, que é a posição de origem, na lateral esquerda também. Ele, quando entrou, não fez feio. O Atlético hoje está muito bem servido. É óbvio que deve, inclusive, trazer um outro lateral esquerdo, eu acho.
tá no mercado, aí num negócio de ocasião. Falando em negócio de ocasião, depois eu quero falar da Ego aqui, mas só que a gente estava no ar agora no Jogo Aberto e a minha prima Gabi Guimarães, repórter da Band lá de São Paulo, estava cobrindo a coletiva medonha do Augusto Melo, lá no Corinthians. E aí, numa entrada, Thiago, ela trouxe a informação, falou das sondagens que o Corinthians fez e que o Matheus Mendes, do Atlético, teria sido sondado até numa possível negociação envolvendo o Fausto Vera. Aí, eu não sei se o Vitor estava assistindo lá e tal, o Vitor acabou mandando uma mensagem dizendo que não aconteceu nenhuma sondagem ao Matheus Mendes e que não há a menor possibilidade disso prosperar. Uma troca. Vai Matheus Mendes, vem o Fausto Vera. E me parece realmente não fazer muito sentido. Você tem alguma informação nesse sentido também? Cara, eu até conversei recentemente com o pessoal do Matheus Mendes sobre essa possibilidade e a mesma informação que te passaram é que eles me passaram, que não tinha absolutamente nada do Corinthians pensando na contratação do Matheus Mendes naquele momento. Mas eu acho que se o Corinthians quisesse, viesse de lá para cá, de fato faria sentido, até porque o Corinthians precisa de um goleiro e para mim o Matheus Mendes é um nome muito promissor. Quando ele foi acionado no Atlético, ele foi muito bem. Acho que são 2 partidas que eu me lembro com exatidão no ano passado. Uma vitória por 2-0 sobre o São Paulo no Morumbis e a outra a vitória sobre o Goiás, salvo engano, aqui na Arena MRV. 2-1. 2-1. Olha, são os 2 jogos que ele fez que eu gostei da atuação do Matheus Mendes. Quem acompanha o dia a dia, e não é o nosso caso, fala que é um goleiraço. Ninguém deixa, a gente não pode entrar lá. Que é um goleiraço. Fala que é um goleiraço. Mas ele já mostrou isso nos jogos que ele atuou, né? Grande, envergadura espetacular, um tempo de reação incrível e tal. É o jogo contra o São Paulo que ele pega um pênalti, não é? Ele pega um pênalti e ainda faz uma grande defesa. Por exemplo, pega um pênalti, mas ele pegou pra Ele caramba. fez uma naquele jogo. Foi defesaça. 2-0 pro Atlético lá. Eu acho que é a mesma pegada vitória assim, do Luiz. do Carlos Miguel, só que com menos rodagem de jogos a valer do que o Carlos Miguel. Evidentemente por conta do Everson. Né? O Carlos Miguel começou a ter mais jogos para serem feitos a partir do momento da situação do Cássio. Mas é um jovem com muito potencial também. Não acho que é um goleiro pronto. Nem o Carlos Miguel eu considero um goleiro pronto, tá? Mas isso aí de cada um. Tem gente que já acha que o Carlos Miguel é um goleiro totalmente formado e pode achar isso também. A informação que nós trouxemos, o Valuzeiro, na semana passada, em primeira mão, sobre o Corinthians ter procurado o Walter, né? Atualmente no Cuiabá. O Walter fez o 7º jogo ontem? Jogou, fez O 7º ontem, né? Seria uma espécie de férias com eles, né? Antes do jogo, o Walter, os colegas da imprensa lá de São Paulo já estavam destacando que o Walter disse não ao Corinthians. Cara, convenhamos, joga num clube que paga em dia. A estrutura do Cuiabá, claro que existe o risco, você não tem um grande orçamento lá, um risco de cair para a Série B e tal. Mas Mas ano, recebe em dia. Hã? Nesse ano o risco tá igualado. Bem lembrado. A pressão é muito menor, recebe em dia, um clube organizado, que ele vai voltar para o Corinthians da situação que o Corinthians está vivendo agora. Então, o Walter disse não e agora o Corinthians, segundo colegas lá de São Paulo, está mirando no Santos, que era goleiro, inclusive do Flamengo, do Atlético Paranaense, também está reserva do Fortaleza. E reserva absoluta que o João Ricardo pega demais, né? O Corinthians gosta também do nome do Cleiton, que é jogador do Galo, tá no Red Bull Bragantino. Ah, mas é um ele vai ter nome muito que dinheiro. agrada bastante. Mas aí vai ter do dinheiro. Corinthians. Aí o Corinthians não vai tirar. Não, eu também acho que não vai. Eu sei que internamente o nome do Cleiton é aprovado pelo departamento de futebol. Só lembrar o que o Flamengo teve que arrumar para tirar o Léo Ortiz, né? O Flamengo. Ficou um cabo de guerra. Que os caras tremendo. ali, dinheiro não falta. Dinheiro não é problema. Tem problema. Não é problema. Vai comprar um jogador dos caras, vai ter que botar muito dinheiro na mesa, senão não libera. Agora, aqui